definição mais básica e direta para entendermos o que é found footage é que se trata de uma estética de filme surgida nos anos 80, onde o filme se passa por uma filmagem real feita por uma simples filmadora. A ideia é que os filmes simulem uma filmagem encontrada contendo imagens que são exibidas como material real. As filmagens geralmente são feitas pelos próprios atores munidos de câmeras caseiras, o que confere um certo realismo ao filme. Geralmente, quando se pensa em found footage, automaticamente lembramos de A Bruxa de Blair, de 1999, que foi o filme que popularizou essa estética de filmagem encontrada. Na época, o filme foi vendido como uma história real, onde estudantes de cinema desapareceram em uma floresta em outubro de 1994, enquanto filmavam um documentário. Um ano depois desse acontecimento, tais filmagens foram encontradas por um estudante de antropologia. Essas filmagens teriam sido entregues à polícia e utilizadas como provas do desaparecimento dos jovens. A polícia, acreditando que as filmagens eram uma piada, liberou o filme para exibição pública. A partir dessa estrutura, usarei aqui o termo enganosa, mas num bom sentido, A Bruxa de Blair se vale do nosso olhar e sua limitação para impor o medo daquilo que nossos olhos não alcançam. Essa imagem enganosa, crua e aparentemente sem mise-en-scène cria uma confusão no espectador que reconhece a similaridade entre aquilo que está em tela e o que os olhos podem ou não observar. Realidade e ficção se misturam, levando parte do público a acreditar na veracidade da história contada, ou pelo menos fazendo com que sites e blogs conspiratórios tivessem insumos para suas teorias. Esse engano se dá pela forma como a realidade, estou botando aspas aqui, é simulada diante dos nossos olhos. Mas engana-se quem pensa que A Bruxa de Blair inventou o found footage. Se formos pensar formalmente na estética que deu início ao found footage, chegaremos ao italiano Holocausto Canibal de 1980, dirigido por Ruggero Deodato. Aqui, a estrutura enganosa da filmagem encontrada ganha força não apenas pela simulada ausência de mise-en-scène, mas também pelo poder imagético da violência filmada da forma mais crua possível. As cenas de animais sendo abatidos causaram incômodo pela sua maneira gráfica com que foram filmadas. Quando descobriu-se que aqueles animais foram realmente abatidos, o caso foi parar na justiça. Levantou-se a hipótese de que as cenas de pessoas sendo torturadas, mutiladas e até assassinadas também fossem reais. Para alimentar essa teoria, após o lançamento do filme, a pedido do diretor, os atores deveriam desaparecer durante um ano, para reforçar a impressão de que estavam mesmo mortos. Em entrevista ao G1, Deodato diz que a ideia foi dele e que achava que isso poderia ser uma operação de marketing inteligente. Como resultado, Deodato chegou a prestar depoimento à polícia italiana sob acusação de assassinato em primeiro grau e foi sentenciado a 4 meses de prisão, mas foi liberado da acusação depois que os atores reapareceram diante do juiz. Mas ainda é possível voltar um pouco mais para buscarmos uma origem dessa estética. 20 anos antes de Holocausto Canibal, outra obra pode ter sido um embrião no sentido de introduzir este alimento enganoso e, por que não, metalinguístico no cinema. Estamos falando de A Tortura do Medo de 1960, que conta a história de um maluco que mata mulheres para filmar as expressões delas antes de morrer. A partir disso, em dados momentos do filme, nos encontramos assistindo essas filmagens ou essas footages que o próprio personagem filmava. Curiosamente, o diretor dessa pérola é Michael Powell, mesmo diretor do excelente musical Sapatinhos Vermelhos de 1948, que nada tem a ver com esse vídeo, mas eu achei curiosa essa informação. Voltando para o found footage, é possível observarmos que essa estética da filmagem encontrada costuma se misturar com o falso documentário ou mockumentary, como é citado em diversos artigos. Pode até fazer certo sentido pensar em Bruxa de Blair ou Holocausto Canibal como um falso documentário quando, ao simular uma realidade filmada, sem uma mise-en-scène definida, as obras se vendem, pelo menos até envolver a polícia, como uma realidade filmada. Porém,
com o passar dos anos essa estética foi migrando para outras estruturas e abandonando o seu gênero mãe, o horror. Ainda que muitas vezes o found footage seja confundida com gênero, é preciso tirá-la dessa caixinha e pensá-la como um subgênero ou simplesmente como uma estética. A partir dos anos 2000 e com a democratização do audiovisual com acesso às câmeras digitais, a estética, até então pensada mais como gênero, foi se desgastando com obras que se valiam do aparente desleixo com a mise-en-scène e com orçamentos menores. Filmes como o brasileiro Desaparecidos de 2011, No Olho do Tornado de 2014, Monsters de 2008 e A Forca de 2015 foram no embalo do sucesso de A Bruxa de Blair e do excelente Cloverfield de 2008. Porém, pensaram apenas como gênero e não como estética found footage. Na contramão de tudo isso, Josh Trank, em 2012, subverte o uso do found footage em Poder Sem Limites. Aqui, o cineasta pensa na estética da filmagem encontrada e não na estrutura enganosa de um gênero. Outro cineasta a trazer frescor a found footage foi M. Night Shyamalan, com A Visita de 2015. A obra foi lançada em um momento em que o próprio diretor vinha em baixa. Shyamalan se vale da estética da filmagem encontrada da forma mais simples possível e sem grandes invencionismos, porém o faz entendendo como extrair o necessário dele. Nossos olhos são direcionados, mas não apenas para acreditar na filmagem real, e sim para causar uma angustiante sensação claustrofóbica. Shyamalan não tem compromisso com o realismo, e mesmo quando diante de uma filmagem que simula algo real, ele entende que o que realmente importa é o que sentimos diante daquelas imagens, e não uma conjectura sobre sua realidade. Pensar no found footage como uma estética e não como um gênero permite uma plena exploração de suas potencialidades. Apesar de muito presente no horror, o found footage se adapta a diversos gêneros e com a evolução não somente das filmadoras, mas também das telas onde assistimos tais filmagens, o found footage não deverá se esgotar tão cedo. Não deve demorar muito para termos um filme todo feito através de stories do Instagram ou de vídeo do TikTok. Se vai ficar bom eu não sei, mas eu mesmo gostaria bastante de ver. Este episódio fica por aqui e nos vemos no próximo.